Torcida Alviverde, aqui é o Bastidores do Verdão, trazendo as últimas notícias que estão movimentando o Palestra Itália neste exato momento. Antes de qualquer coisa, você que está assistindo agora precisa ficar até o final, porque temos informações que vão mexer com o seu coração palmeirense. E olha, prepara o coração porque o que vem por aí vai te deixar sem palavras. A situação no departamento médico está ganhando novos capítulos e movimentações no mercado estão esquentando de uma forma que você nem imagina. Vamos começar falando de um assunto que preocupa demais a torcida neste momento. O Palmeiras acabou de divulgar oficialmente a situação médica de Andreas Pereira e o prazo de recuperação do camisa 8 deixou todo mundo em alerta máximo. O meio-campista, que chegou com tanta expectativa e vinha mostrando serviço dentro de campo, sofreu um trauma no ombro esquerdo e agora terá que ficar longe dos gramados por aproximadamente um mês inteiro. Isso mesmo que você ouviu. Um mês sem poder contar com o jogador que estava se encaixando no esquema tático do Abel Ferreira. A lesão aconteceu logo no início da vitória suada por 1-0 em cima do Santos, na última quarta-feira lá na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. E olha que o jogo mal tinha começado quando tudo aconteceu. Foi um lance aparentemente simples, mas que resultou nessa contusão que tira o atleta de ação por várias semanas seguidas. Após uma falta cometida por Igor Vinícius na ponta esquerda do campo de jogo, Andreas Pereira caiu com muita força diretamente sobre o ombro, e o impacto foi tão intenso que ele precisou de atendimento médico imediato ainda no gramado. Quem assistiu ao jogo viu a cena e já sentiu aquele aperto no peito porque dava para perceber que não era uma queda comum. O jogador demonstrou bastante incômodo e a comissão técnica não teve outra escolha a não ser substituir ele rapidamente por Larsson, para evitar que a situação piorasse ainda mais. Foi aquele momento em que todos ficaram com o coração apertado, esperando notícias do departamento médico para saber a real gravidade da situação. A avaliação médica oficial do clube foi concluída e trouxe pelo menos uma notícia que alivia um pouco a tensão. De acordo com os profissionais responsáveis pela saúde dos atletas, o problema não é considerado grave o suficiente para necessitar de intervenção cirúrgica. A comissão médica optou por um tratamento conservador, focado totalmente em recuperação clínica e principalmente no fortalecimento muscular antes que o jogador possa voltar a pisar no gramado com segurança total. Mas atenção, porque mesmo não sendo cirúrgico, o tempo de recuperação, estimado em um mês, é significativo demais neste início de temporada. Estamos falando de aproximadamente 4 semanas sem poder contar com um meio-campista que vinha agregando qualidade técnica ao meio de campo palmeirense e que estava começando a entender melhor as movimentações exigidas pelo treinador português. Nas redes sociais, o próprio Andreas Pereira se manifestou após receber o diagnóstico oficial e adotou um tom bastante positivo, apesar da situação complicada. O camisa 8 escreveu o seguinte para a torcida alviverde: "Feliz pela vitória, agora é recuperar para voltar mais forte. Agradeço pelas mensagens de apoio tanto para mim quanto para minha família. Logo, logo estou de volta." Essa postura do jogador mostra maturidade e profissionalismo em um momento delicado. Mas a preocupação vai muito além da ausência de Andreas Pereira sozinho. O caso dele amplia consideravelmente o alerta vermelho do Palmeiras neste início de temporada, porque o departamento médico já está absolutamente lotado de jogadores machucados. O técnico Abel Ferreira, inclusive, já havia destacado recentemente que o elenco só vai atingir o melhor nível físico possível a partir de fevereiro, justamente para tentar minimizar ao máximo o risco de novas lesões durante este período crítico. E a lista de desfalques é simplesmente assustadora para quem torce pelo Verdão. Atualmente, o departamento médico do Palmeiras também conta com Jefté, Felipe Anderson, Figueiredo, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Paulinho. Ou seja, são 7 jogadores no total fora de ação, sendo que deste grupo inteiro, apenas Jefté está mais próximo de conseguir retornar às atividades com o restante do elenco. Enquanto isso, Felipe Anderson, Evangelista e Figueiredo seguem cumprindo fase de transição física e ainda não têm data definida para voltarem a ficar à disposição do comandante Abel Ferreira para os próximos compromissos da equipe. Essa situação toda coloca uma pressão enorme sobre os jogadores que estão disponíveis e exige que o departamento de futebol trabalhe rápido no mercado para trazer reforços que possam suprir essas ausências todas.
E por falar em mercado, agora vem a parte que vai te deixar ainda mais vidrado neste vídeo. O Palmeiras está de olho em uma contratação que pode revolucionar o sistema defensivo para esta temporada toda. A diretoria palmeirense demonstrou interesse concreto em contratar o zagueiro Igor Júlio e já entrou em contato direto com os representantes do jogador nos últimos dias para entender completamente a situação dele neste exato momento da temporada europeia. A informação foi confirmada por fontes próximas ao clube e, segundo a apuração detalhada, o interesse no atleta já existe desde janelas de transferências anteriores, mas até o momento atual, nenhuma proposta oficial foi formalmente apresentada ao Brighton, clube inglês que detém os direitos econômicos do defensor. Isso mostra que o Palmeiras vem acompanhando o jogador há bastante tempo e agora pode estar próximo de finalmente fazer uma investida séria pela contratação. Igor Júlio tem 27 anos de idade e pertence ao Brighton, da Premier League inglesa, mas atualmente está atuando por empréstimo no West Ham, outro clube da elite do futebol inglês. Para liberar o zagueiro de forma definitiva, a equipe do Brighton está pedindo entre 7 e 8 milhões de euros, o que representa cerca de 44 a 50 milhões de reais na cotação atual do mercado de câmbio. É um investimento considerável, mas que pode valer muito a pena. Um dos pontos absolutamente favoráveis nas negociações é o fato de que o zagueiro não pode se transferir para nenhuma outra equipe do futebol europeu neste momento. E você deve estar se perguntando por qual motivo isso acontece. A explicação é simples, mas fundamental para as chances palmeirenses. Igor Júlio já atuou por Brighton e West Ham na mesma temporada europeia, 2025/26, e segundo o regulamento oficial da FIFA, um jogador só pode defender um terceiro clube diferente se esse clube pertencer a uma associação com calendário completamente inverso ao do futebol europeu. E adivinhe só, o Palmeiras se encaixa perfeitamente nessa regra. Assim, a diretoria alviverde não precisaria concorrer diretamente com clubes das principais ligas europeias, que normalmente têm muito mais poder financeiro para disputar contratações. Essa vantagem regulamentar pode ser o diferencial decisivo para que o Verdão consiga fechar o negócio e trazer o defensor para o Allianz Parque ainda nesta janela de transferências. Mas tem um detalhe importante que precisa ser levado em consideração. Igor Júlio tem como preferência absoluta permanecer jogando na Europa, onde construiu sua carreira nos últimos anos. Porém, ele não descarta completamente um retorno ao futebol brasileiro caso a proposta seja boa, e principalmente se ele puder ter garantia de muito mais tempo de jogo do que está tendo atualmente. Desde que chegou por empréstimo ao West Ham no início desta temporada, o zagueiro disputou apenas 4 partidas oficiais, o que é muito pouco para um atleta da idade e da qualidade técnica dele. Essa falta de minutagem pode ser o fator que vai convencer Igor Júlio a aceitar a proposta palmeirense caso ela seja oficialmente apresentada. Todo jogador quer estar em campo, quer jogar com regularidade, e o Palmeiras pode oferecer exatamente isso para ele, principalmente considerando a saída recente de Mikael do elenco principal. Falando nisso, nos últimos dias, o Palmeiras confirmou oficialmente o empréstimo de Mikael ao Inter Miami, o famoso clube de Lionel Messi que disputa a Major League Soccer nos Estados Unidos. O contrato de empréstimo é válido até dezembro de 2025 e prevê uma opção de compra ao final do vínculo, caso o clube norte-americano decida ficar com o jogador de forma definitiva. Com a saída de Mikael, o técnico Abel Ferreira ficou contando apenas com 4 zagueiros no elenco profissional disponível: Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux e Benevenuti. São apenas 4 defensores para uma temporada inteira, que terá Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e possivelmente Mundial de Clubes. É pouco, é muito pouco mesmo para todas essas competições. Por isso, a contratação de um zagueiro virou prioridade máxima absoluta do departamento de futebol palmeirense nesta janela de transferências. O clube, inclusive, já havia sondado anteriormente Nino, ex-jogador do Fluminense, que atualmente está defendendo o Zenit da Rússia, mas aquela negociação não avançou como esperado.
Igor Júlio é canhoto, tem 27 anos de experiência e acumula passagens importantes pelo futebol austríaco e italiano antes de desembarcar na Inglaterra para defender as cores do Brighton. Essa experiência europeia pode agregar muito ao sistema defensivo palmeirense, que já é reconhecido como um dos mais sólidos de toda a América do Sul. A torcida agora fica na expectativa para saber se a diretoria vai realmente apresentar uma proposta oficial ao Brighton ou se vai buscar outras alternativas no mercado. O que está claro é que o Palmeiras precisa de reforços urgentemente para compensar tantas lesões e manter o nível competitivo em todas as frentes de disputa. Então é isso, torcedor palmeirense. Essas são as informações quentíssimas que estão movimentando o Palestra Itália neste momento. Se você gostou deste conteúdo exclusivo, não esquece de se inscrever aqui no canal Bastidores do Verdão. Ativa o sininho de notificações para não perder absolutamente nada do que acontece no clube do seu coração. E deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre a lesão de Andréas Pereira e sobre a possível contratação de Igor Júlio. Avante palestra!